Olá, minha consultora, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui deste canal. E eu hoje estou dando continuidade ao vídeo que a gente já começou a falar sobre UNA. Então, lá no primeiro vídeo, eu falei um pouquinho para vocês sobre conceitos gerais da linha UNA. Falei também sobre o poder que a maquiagem tem. E aí começamos a falar sobre produtos, né? Então a gente falou da base, do corretivo, do pó, do iluminador, do primer, do blush. Foi isso. E falei do aquele translúcido também, do pó translúcido. Hoje eu quero dar continuidade com vocês em lábios. Tá separado aqui, ó, lábios, então a gente vai falar de batom, a gente vai falar de olho, de sobrancelhas, de cílios, de esmaltes e de pincel, tá? Então, novamente, né, vai levar um pouquinho mais de tempo, porque, gente, é muito detalhe e é muito produto. Eu contei aqui, deu 48 produtos, que eu quero falar com vocês. E aí é bacana, porque cada produto, e eu já comentei isso, né, que você vê ali, você vai ter pelo menos 5 coisas para falar deles. Então, é óbvio, né? No primeiro vídeo eu falei sobre 1 hora sobre Una. Esse vídeo aqui vai dar mais ou menos também uns 60 minutos, 50 minutos, 60 minutos. É óbvio que você não vai conseguir passar tudo isso para o seu cliente de uma vez só, mas você precisa ter um repertório para quê? Você saiba indicar o produto certo, então você precisa ter um repertório. O que que é repertório, Fran? É você saber falar sobre o produto. O cliente não compra o produto pelo produto, ele compra o que o produto faz por ele. Então, no caso de maquiagem, a gente já comentei com vocês, a gente não tá falando de só uma tonalidade na cor, a gente não tá falando só de pintar a boca ou pintar o olho, não. A gente tá falando sim da mulher, principalmente, né, que é quem mais usa maquiagem, dela melhor com ela mesma, dela ressaltando coisas no rosto, na pele, que ela gosta, que ela se sente bem. Ou dela disfarçando, suavizando, camuflando coisas que de repente ela não gosta. Então, quando a gente fala de maquiagem, a gente fala muito dessa autoestima, né? De como a mulher de como ela se autoestima e de como ela se autoestima. Como faz para aumentar, né, a autoestima, elevar, né, alto com L, A-L-T-O, alto, né, alto, uma autoestima, alto eu, como eu me estimo, mas sempre levantando lá nas alturas, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre especificações de produtos de linha Una, tá? Gente, cada produto, então, são pelo menos 5 coisas para você falar. E detalhe, às vezes eu tô falando de algum produto aqui, ou às vezes que saiu de linha, ou que reformularam, ou que mudou, né, mudou alguma coisa na embalagem, mudou alguma coisa na fórmula. Só que uma das coisas que eu acho muito legais na Natura e que eu quero compartilhar com você agora é que a Natura nunca lança um produto ou substitui um produto no mercado, né? Assim, a gente está vendendo um produto. Ela nunca tira esse produto do mercado e coloca outro substituto se aquele não for melhor em 3 esferas, pelo menos, né? Então, assim, ela tem que, esse novo produto, ele precisa agregar necessariamente algo de valor para o cliente final. Ela não pode, de forma alguma, prejudicar o meio ambiente, muito pelo contrário, ela tem que melhorar essa matéria-prima, que essa matéria-prima toda ela, né, é certificada, então se sabe que está vindo ali de uma fonte meio duvidosa, ela não usa nos produtos, e melhor também para o cliente, isso sem agregar muito, né, no bolso do cliente. Porque não adianta nada fazer o melhor produto, o melhor batom da vida e cobrar, sei lá, quantos R$ 1.000, que daí não ia vender, não ia ser economicamente viável, tá? Então, isso é muito legal da gente falar. Então, por exemplo, eu vou falar agora para vocês de 2 batons, né? 2 batons principais que a gente tem em linha. Ah, mas mudou a embalagem. Gente, batom, ele basicamente, ele é isso ou ele vai ser melhor, né? Então, quando lançar, você vai precisar estudar aquele que está lançando. Mas eu vou te falar pelo menos um básico dos produtos para que você saiba sim falar para o seu cliente, tá? Então, eu vou começar por lábios.
né? E assim, por que que a gente precisa cuidar dos lábios, né? E os lábios, normalmente, às vezes a pessoa ela nem demonstra muito envelhecimento precoce, né? Ou envelhecimento, sinais de envelhecimento no olho, né? Mas sim nos lábios. Por quê? Porque vai formando esses, né? Meu filho, códigos de barras, né? Eles vão formando aqui, que é aquele código de barra de produto, só que ele vai formando no lábio, tá? E aí, o que que acontece? Isso aqui, às vezes, a mulher, ela nem aparenta a idade ali pelo olho, né? Mas mais pelo olho, ou pela testa, ou por algum outro sinal de envelhecimento no rosto, mas sim pelo lábio. Então, quanto mais a gente cuidar desse lábio, menos os sinais de envelhecimento vão aparecer e menos. E quando a gente fala de linha Una, a gente está falando não só de altíssima tecnologia, produtos de alta performance, mas a gente também está falando de produtos anti-sinais, tá? Então é bem bacana porque ele desacelera os sinais de envelhecimento quando a gente usa e todos eles são linha, além da cor, elas cuidam muito da pele, então do lábio e da pele. Por exemplo, todos os produtos de base têm protetor solar, todos eles têm a tecnologia da linha Cronos, então depende, claro, do produto, vai ter ativos diferentes que cuidam de formas diferentes de cada região ali que a maquiagem que você está passando na pele, tá bom? Os lábios, normalmente, eles ficam muito expostos, né? Ao sol, ao vento e tal. Então, eles tendem a ficar, com o tempo, né? Mais finos, mais flácidos e desidratados. E ele vai perdendo também a elasticidade, né? Quanto mais a idade vai chegando, mais esses sinais vão aparecendo, né? Então vai perdendo elasticidade. E daí eles formam essas ruguinhas superficiais, às vezes mais profundas, e ficam com essa coloração mais acinzentada. O que que acontece? Todos os produtos de Una, eles vão desacelerar esse processo natural de envelhecimento da pele. E aí, quando a gente entra em boca especificamente, né? A gente tem algumas sondagens que a gente faz para cliente. Normalmente eu falo cliente, mas homem também usa maquiagem hoje em dia, né? Mas ele vai ser muito específico, ele vai falar para você, eu quero maquiagem. E aí você pode fazer essas mesmas perguntas de sondagem. Essas perguntas não são necessariamente para mulheres. Mas elas servem para batom, lápis labial, gloss, pincel para lábio, tá? Então, é bem bacana você prestar muita atenção no que o cliente está falando, para que quando você fale sobre os produtos, fale o cabide dos produtos, lembra o cabide? Que é o que eu vou passar aqui agora com vocês. Quando você fale sobre o cabide do produto, você seja mais direcionada para aquela necessidade daquele cliente. Já falei várias vezes para vocês, se for para vocês venderem alguma coisa e o cliente não gostar, não tiver uso daquilo, não der certo na pele dele, é melhor que você não venda. É melhor que você faça essa indicação extremamente correta, somente trabalhamos com a verdade, porque senão depois a pessoa vai sair falando mal de você, da loja, dos produtos, enfim, tá? Então, assim, vamos conhecer para saber indicar. Quando você pergunta para cliente ou para cliente como você prefere a textura do batom, a pessoa às vezes ela pode ficar pensando, nossa, textura, do que será que essa menina tá falando, né? Que a cliente chega na loja, ele tá tão assim, né? Ele pode falar, textura. Aí você explica, olha, os batons mates, eles ficam mais sequinhos e eles fixam mais no lábio. Agora, os cremosos, eles são mais hidratantes e eles deslizam melhor. O mate acaba fixando um pouco mais e os cremosos fixando um pouco menos. Se você descobre se a pessoa prefere o lábio mais sequinho ou prefere o lábio mais hidratado, você sabe mais ou menos como direcionar para as cores, né? E aí você pode também perguntar quais cores você gosta, que cor você está acostumado a passar nos lábios, né? Mais escura, mais clara, né? Você gosta de que apareça mais, ou você prefere uma coisa é, mais delicada, mais neutra, né? O que eu sempre falo, e aí essa dica que eu sempre faço, sempre fiz na venda, e eu digo para vocês, às vezes a pessoa chega falando de um batom. Eu quero um batom, né? Ou ela tá ali no caixa, ela olha do lado, tem lá um móvel de maquiagem, ela fala assim, eu quero um batom. O que que você pode fazer? Você pode primeiro falar com ela sobre lápis de lábio,
primeiro falar com elas sobre hidratação dos lábios, pode entrar lá no TUF, né? Pode fazer o spa antes, para depois falar de batom. Dessa forma, você fica com a atenção da pessoa ali. Quando você descobre qual cor a pessoa gosta, quais tonalidades ela prefere, eu gosto muito de indicar outras tonalidades e fazer ela passar realmente outros tons. Por quê? Para sair do óbvio, né? Às vezes a gente só usa aquela cor. Por exemplo, eu amo batom nude, amo, amo. Para mim, tudo é nude. Só que quando eu preciso, isso tem muito a ver com a nossa autoestima, né? Quando eu venho aqui gravar para vocês, eu quero que apareça, eu quero que mostre, né, o batom que eu tô usando. Quando eu tô num dia mais chateada, né, que eu tô meio chateada, não sei o que, que a gente tem esses dias, né? Um dia a gente tá super bem, outro dia a gente não tá tão bem assim. A gente passa uma cor que saia do óbvio, a gente se sente melhor. Então, o que que eu gosto muito de fazer? Fazer essa mulher provar coisas diferentes, né? Às vezes também eu passo um lábio, né, metade de um lábio de uma cor e metade do outro para ela ver, né, aquilo ali. Claro que eu não vou deixar ela embora assim. Depois eu tiro de um e passo o que ela gostou mais. E nesse momento a gente começa a ler essa cliente e ver qual que ela gosta mais, qual que ela gosta menos. E aí você consegue também montar o combo, né? Soma na calculadora, no mínimo 3 ou 4 batons ali, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar de batom, então, pra gente descobrir essas possibilidades. Porque não é só um batom, né? Então, assim, agora eu vou falar dos 2 batons. Tem o CC hidratante e tem o CC hidratante e a gente tem o extremo conforto, tá? São esses 2 batons aqui. E aí eu pergunto para você, né? Qual que é a diferença entre um batom e outro? Ah, aí você pode me falar, Fran, um é preto e o outro é iluminado aqui, rosa. Essa é a única diferença, gente? Não, não é. Ah, Fran, um é mais barato, outro é mais caro. Essa é a única diferença? Não é, tá? Então, eu quero falar para vocês a diferença agora. Os dois têm antissinais para o lábio, tá? Os dois. Deixa eu só pegar, quero pegar a revista aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, Extremo Conforto, que é o pretinho, e o CC Hidratante, que é esse, ele tá vindo agora nessa embalagem rosé, né? Iluminada, super bonita. Além do preço ser diferente, eles têm diferenças entre si. Então, se a pessoa olha na prateleira e ela fala assim, nossa, um é 10 reais mais caro que o outro. E aí que a gente não tá falando só de 10 reais a mais aqui. A gente está falando de 10 reais a mais de benefícios. Então, o que que a gente faz? A gente sempre começa do mais caro para o mais barato, tá bom? Gente, então vamos lá. Esse batom aqui parece ser assim, um batom, mas ele tem muito, muito, muito mais coisas do que simplesmente um batom. Primeiro, que ele tem tecnologia de sinais, então ele vai tratar o código de barras e prevenir para que não tenha mais código de barras. Legal, legal. Esse batom, ele restaura o lábio em até 2 horas. Então, às vezes a pessoa está com o lábio ressecado por causa do frio ou por causa do calor, ou, né, tomou sol demais, ou frio, toma banho muito quente, resseca tudo o lábio, muito vento, né, gelado, resseca tudo o lábio. O que que ele faz? Ele restaura o lábio em 2 horas. Ou seja, se a pessoa usar esse batom, ela não precisa usar, por exemplo, aquelas manteigas de cacau, enfim. Por quê? Porque ele já faz a vez dessa reconstrução labial mesmo, tá? Então, ele tem mais que hidratação, ele tem restauração para o lábio. E aí, ele tem hidratação de 24 horas, né? Por mais que saia a cor, ele continua sendo hidratado por 24 horas. Ele tem FPS 25, que é o filtro solar, filtro de proteção solar 25, protege 25 vezes mais do que se você não tivesse passado nada. Reduz as linhas finas de envelhecimento, então ele trata e previne esse famoso código de barras que eu falei para vocês. Ele vai deixar os lábios mais firmes, mais volumosos, mais saudáveis e definidos em uma passada, ou seja, ele transfere super bem. Eles têm longa duração, alta cobertura, recupera, né, a firmeza dos lábios, uniformiza a textura dos lábios com uso contínuo. Então, a pessoa não percebe
esse benefício só na hora. Quanto mais ela usar, mais ela vai percebendo que a textura vai devolvendo volume para o lábio, vai recuperar a maciez e tem esse acabamento cremoso. A embalagem, como eu disse para vocês, é super presente, é super linda, né? Sofisticada, super presenteável. Então, se você, por exemplo, vender um perfume de linha Una para alguém dar para presente, já acrescente um batom também. Todos os ingredientes desse batom, gente, eles são de origem natural, como, por exemplo, gergelim, cacau, ceramidas de maracujá, que combatem esse envelhecimento e já contribuem para a firmeza, volume e nutrição desses lábios, tá? O que eu gosto muito de indicar para cliente como que passa, né? Lembra que eu falei para vocês até no vídeo anterior, a gente falou assim, a gente precisa explicar para cliente como se a gente estivesse explicando para uma criança de 6 anos como que passa. Esse não é lápis de lábio. Hoje, na data de hoje, a gente está sem lápis de lábio de linha Una, só tem da linha Faces, mas você precisa. É bacana que você pode vender esse de linha Una e de linha Faces que você tem, ou de preferência os dois de linha Una. E aí você indica para a pessoa, né? Olha, o lápis de lábio você faz um Vzinho aqui em cima, e aí aqui embaixo você faz uma marquinha retinha. E depois você contorna com um lápis de lábio. Pode ser da mesma cor, pode ser de cores diferentes. Hoje, por exemplo, eu passei um batom vinho e um lápis de lábio vermelho, tá? Para delimitar bem, para ficar essa boca bem marcada, que foi o meu propósito hoje, mas vai depender muito do propósito que a sua cliente queira. Não vai levar, porque assim, se você apresenta dessa forma, é muito provável que a pessoa leve os dois. Não, ela não vai levar o lápis de lábio, ela vai levar só o batom. Então, ele já vem nesse formato aqui, né, para a pessoa fazer esse Vzinho e para ela fazer essa marquinha aqui embaixo e depois vir preenchendo, tá? Gente, o cheiro dele é maravilhoso, dá vontade de comer. Cheira mesmo um pouquinho assim de cacau, tá? É bem gostoso de passar, de indicar, de usar, tá bom? Esse, então, é o nosso melhor batom, Sissi hidratante, tá? Depois a gente tem o batom extremo conforto, que é esse daqui. Também é um batom maravilhoso. Como o nome diz, né? Ele vai trazer esse conforto extremo para os lábios. É que aquele dali, ele tem 10 benefícios em um batom só. Esse daqui é diferente. Então, ele vai ter ali manteiga de tucumã, que estimula a produção em até 77% do ácido hialurônico e promove a hidratação, né, de dentro para fora por 24 horas. Ou seja, mesmo depois que o batom saiu da boca, a cor, ele continua hidratando a boca. Também tem o FPS 25, né, o fator de proteção solar. Ele vai devolver o volume para os lábios conforme o uso, disfarça o código de barras, tem essas cores mais vibrantes e mais intensas. São cores mais sóbrias, a gente costuma falar, do que os da linha Faces, por exemplo, que é uma linha mais descontraída, né? Ele tem ele bem cremoso e ele protege contra os radicais livres e contra o envelhecimento precoce, tá? O que eu gosto de falar? Ele devolve o volume dos lábios também com o tempo de uso, tá? Também cremoso, também tem vitamina E, não migra e ele não borra os lábios. Ele também tem essa tecnologia de partícula. Cada partícula tem essa alta cremosidade e um sensorial extremamente confortável. É um super batom também. Eu gosto bastante. Às vezes a gente não tem uma cor lá no extremo conforto, mas tem no Sissi, enfim. Mas é bacana de deixar avisado para a pessoa que ele lá tem mais benefícios e não é só pelo preço, né, que a gente percebe. Aquele lá, esse daqui hidrata o lábio, aquele lá restaura o lábio em 2 horas. Basicamente é assim que a gente indica. Lembrando também que eles têm, todos eles são veganos, não usa nada de origem animal na forma, tá? Além de não fazer testes em animais, não usa nada de produto de origem animal na fórmula, além de que eles são dermatologicamente testados e aprovados. Ele fala na embalagem que é livre de fragrância, mas eu sinto um cheirinho bem leve, bem gostoso, tá? Nada que atrapalhe, não.
Depois, a gente tem o batom Una intransferível, que é este daqui. São várias cores, eu trouxe um só para mostrar para vocês. Esse daqui, como o próprio nome diz, ele não transfere a cor, né? Então, ele já vem nessa aplicação, que é como se fosse o gloss, para você fazer o Vzinho na boca aqui, puxar o Vzinho embaixo e preencher, tá? Esse daqui, ele é intransferível, ele é batom mate. Mate, vocês sabem, é o que matiza, é o que fica bem sequinho mesmo. Ele é super mate esse, ele não transfere, não borra, não mancha e ainda hidrata os lábios, tá bom? Então, lembra lá das perguntas de sondagem que você fez para a pessoa? Eu prefiro um batom mais sequinho. Ah, não, prefiro que hidrate mais. Ou se a pessoa te traz uma questão, meu lábio tá ressecado, qual que você indica? Esse. Ah, eu gosto de mais hidratação. Pode ser esse. Ah, eu gosto que fica bem sequinho, que fixa mais na boca. Esse daqui. Ele dura até 12 horas na boca, porque ele tem essa textura mousse, ele também hidrata, ele não restaura como o outro, mas ele é muito bom também, tá? Ele desliza suavemente, né? Permite aplicar exatamente onde você quer aplicar. É bem bacana também. Também vegano, também as cores são intensas, também com essa ciência dermatológica, essa alta tecnologia. Ele tem ingredientes com antioxidantes naturais, como café e licopeno, que auxilia na prevenção dos sinais de envelhecimento dos lábios, tá? Depois, a gente tem o batom Una Powder, que eu não tenho ele aqui, mas eu separei aqui na revista para mostrar para vocês. Às vezes, a gente é impossível, né, gente, ter tudo e todas as cores, mas é este daqui. Deixa eu puxar ele aqui para vocês verem. É esse daqui da embalagem preta. Então, se você estiver na loja, é legal que você fale, né, para a pessoa. Ele também tem longa duração, acabamento powder, né, que é como se fosse um acabamento de efeito mate também, só que ele dura super um tempão. Ele tem acabamento mate com a leveza de um pó, né? Então, ele também é testado dermatologicamente e ele também é livre de fragrância. Ele tem a textura do batom com acabamento de pó. Ele é um batom bem diferenciado e a pigmentação também dele é bem extrema. Então, por isso que a gente tem que ter bem cuidadinho assim na hora de passar, porque se borrar ali, o ideal é demaquilante mesmo, né? Cotonete com demaquilante. Ele proporciona essa sensação de hidratação com essas micropartículas naturais que também disfarçam e contribui para a uniformização dos lábios. Tem essa textura veludada e sensação de maciez por até 8 horas, tá bom? Ele desliza bem, ele é bem gostoso de passar. Eu não tenho ele aqui, mas é muito, muito bom para a gente indicar para os clientes, tá? Depois disso, eu quero falar para vocês sobre o nosso palette de sombras. Eu trouxe um aqui para vocês verem. Gente, esse daqui é aquele famoso objeto de desejo, assim. Se você falar dele, como eu vou dar algumas características dele aqui. Se você falar, se você mostrar para a pessoa, eu gosto muito de abrir, né? Eu falo, a gente pode ter preguiça de abrir o produto. Tirar ele da caixa, mostrar, né? Ele tá com a marca da minha mão que eu fiquei pegando aqui. Mas ele tem esse acabamento todo sofisticado, ele tem espelho aqui. E essa daqui são algumas cores. A gente tem elas opacas e tem acabamento brilhante também. Esses daqui, eles têm esse efeito mate ou perolizado, né? Também dermatologicamente e oftalmologicamente testado e aprovado, ou seja, a probabilidade é mínima de dar qualquer tipo de reação na pessoa, né? Tem essa tecnologia de partículas que proporciona esse toque aveludado na pele quando a gente aplica, além de garantir essa ultrapigmentação. Ele transfere bem facinho, sabe? Não é aquele produto que você tem que ficar usando muito. Sem contar que ele é bem coringa, assim, para viajar, porque ele oferece várias opções de maquiagem, né? Desde mais leve até umas cores mais intensas para o dia, para a noite, tá? É uma ótima opção para compor como presente, né? Quem ama
simplesmente se apaixona. E aí a gente tem depois o pincel Pro esfumador para esses lábios, para esses olhos, para a gente aplicar esse produto aqui, tá bom? O que eu gosto muito de falar para vocês, eu tô usando, mas não é dessa paleta que eu tô usando. Eu gosto muito de passar no côncavo do olho, né, na pálpebra móvel, e depois eu gosto muito de passar aqui embaixo com o pincel mais fininho que a gente tem ali. Vou mostrar para vocês depois. Não tá aqui, tá aqui. Eu gosto muito de passar com essa pontinha bem fininha aqui embaixo, o mesmo tom de cima, né? Se eu faço uma camada só. E aí é bacana de indicar isso para cliente, porque vai dar um efeito totalmente diferenciado ali no olho, tá? Esse daqui, ele faz parte. Então, quando a gente faz a demonstração na loja, lembra que a gente conversou? A gente faz a demonstração. Então, o dia da maquiagem, né? Depois que fez o spa. A gente não faz o dia da maquiagem para quem não fez spa. Primeiro é o spa, tá? Mas a gente faz o dia da maquiagem, então a gente faz com base, pó corretivo, blush. Aí a gente vem no olho, né? Então a gente faz a sombra, o olho, ó, um lápis de olho, delineador, máscara para cílios, tá bom? Esse já é um básico super ultra, bem bacana e, né, sempre falo para vocês. Demonstrar não ofende, só não demonstra quem vê, né? Assim, demonstrar não ofende e se você não demonstrar, você não vai vender, tá bom? Então, sempre, sempre, sempre ofereça essa demonstração. Depois a gente tem um produto aqui que ele é super queridinho de todas os clientes que conhecem, né? Quem não conhece, às vezes não sabe dos benefícios dele. Mas não é em todas as lojas que a gente tem pronta entrega, mas dá para pedir. Precisa sempre confirmar, porque ele vem e volta do catálogo também. Às vezes não tem naquele ciclo, às vezes tem no próximo. Mas é um sérum cílios, né? Cílios e sobrancelha, que ele reduz, e isso é eficácia comprovada, ele reduz a queda dos fios e ele preenche 2 vezes mais. Isso é percepção após 60 dias de uso contínuo. Então, por exemplo, sobrancelha, tem a sobrancelha falha. Vou lá e passo todo dia, sei lá, antes de dormir, por exemplo. Todo dia, todo dia. Depois de 60 dias, você percebe 2 vezes mais preenchimento nessa sobrancelha. É bem legal, tá? Ele tem textura em gel, com estoque seco. Ele parece um batonzinho, um gloss bem pequenininho, ó, para passar, né? Então já passa direto. E ele serve para deixar tanto os cílios quanto a sobrancelha mais volumoso e mais nutrido. Ele pode ser usado na sobrancelha e na raiz, bem na raiz do olho também, tá? Ele proporciona 2 vezes mais preenchimento na região, como eu falei, e aumenta a espessura do fio, o que dá a impressão de mais volume. Reduz as falhas, entrega esse preenchimento natural, e evita que os cílios caiam. Ele deixa isso, é comprovado cientificamente que ele deixa os cílios mais firmes, os cílios e as sobrancelhas. Ele tem um resultado profissional para um olhar perfeito, e é bem bacana. Como que eu uso esse produto, né? Depois de remover maquiagem, lente de contato, se a pessoa usar, é importante que os cílios e a sobrancelha esteja limpo e seco, tá bom? Se não tiver, retira lá o excesso com algodão, com papel, enfim, e passa essa camada de produto, tá? Nos cílios e na sobrancelha, e vai dormir todo dia, tá bom? Não precisa aplicar aqui na linha d'água, né, na parte de dentro. Pode ser mais por fora mesmo, tá? Ele fala assim, não utilizar antes de dormir. Na verdade, não é que você não pode utilizar antes de dormir, é que você tem que esperar ele secar, tá bom? Mas ele seca rapidinho. E é um super produto. A gente olha assim, a gente nem imagina, né? Que tem tudo isso dentro desse produto. Vale muito a pena, ele rende bem também, pequenininho, mas ele rende super bem, tá? Depois, a gente tem o delineador Matte Peel Off. Peel Off, nem sei como fala, deve ser Peel Off. Peel Off, deve ser. Mas,
se a gente falar peel off, a pessoa já vai entender. Ele está aqui na revista, eu não tenho ele pronto entrega aqui, mas ele vai... Deixa eu mostrar para vocês. Gente, eu só indico se a pessoa já souber usar, porque se a pessoa não souber usar, não dá certo não, né? Porque assim, precisa ter aquele traçado mais firme mesmo. E adivinha se eu sei usar ou não? Óbvio que não, né? Já falei para vocês que eu não sou nem uma expert em maquiagem, mas ele tem essa aplicação precisa e suave para um olhar poderoso. A transferência de cor dele é tipo automática, assim, sabe? Então, qualquer coisinha ali já vai deixar efeito panda. Eu acabo indicando só para quem sabe usar, tá? Então, ele tem esse acabamento mate, né? Ele fica sequinho, ele seca bem rapidinho, ele não borra e não transfere a cor. Essa remoção peel-off, que eles falam, é facilmente removível, porque ele forma como se fosse uma camada ali de um adesivo ou uma película brilhosa, tá bom? Então, ele fica sequinho, mas é um adesivo brilhoso. Quando umedecido com água, ele sai inteiro na mão, tá? Ele é ultra pigmentado, como eu falei para vocês. Um negocinho já transfere super a cor. Esse pigmento super intenso preto é de origem vegetal, então, também produto vegano, que garante esse traço bem preciso, bem extraordinário, tá? O acabamento também é extra fino, você pode fazer de diferentes camadas, né? Diferentes aplicações, desde a suave ou traços mais dramáticos ali. Tem longa duração, dura o dia inteiro no olho. E é legal sempre falar para a pessoa agitar ele antes de usar, tá bom? Sempre começar da parte interna da pálpebra para a externa, bem rente à raiz. Se você tem dúvidas de como passar, se a gente começa a passar daqui para cá, bem pertinho da raiz, a probabilidade da gente acertar é muito grande, tá? Mesmo que eu não tenha muita experiência ali. Mas o que eu, Fran, gosto muito de vender é este daqui, que é o que eu uso, inclusive, que é a caneta delineadora para os olhos, que é essa daqui. Eu acho mais fácil de passar. Ele tem o traço bem fino e bem preciso. Deixa eu mostrar bem pertinho aqui para vocês, ó. E o que que eu falo para a cliente, né? Como ela é em formato de caneta, não passar ela assim no olho, passar ela deitadinha. Então, só da gente fazer assim, ela já faz como se fosse um carimbo, sabe? Bem rente ao olho. É esse que eu passo. E ainda assim, o meu ainda fica grosso. Mas antes passar grosso do que não passar, né, gente? Já falei, não sou especialista em maquiagem, mas que dá um olhar todo diferente, dá sim. Então, ele deixa esse traço. Então, essa é a super dica, né? Assim, entre vender aquele ou esse daqui, prefiro vender esse porque ele é mais fácil de passar. Não sei que a pessoa tem experiência, passa aquele. Mas deitar ele deixa eu até fazer aqui um teste só para vocês verem, ó. Se eu for fazer ele reto, ó, vai sair mais ou menos ali, né? Se eu passo ele deitadinho, ó, ele já fica bem certinho. É um traço bem fino e bem preciso, tá bom? A cor dele é super intensa, ele seca bem rapidinho, tem alta fixação, fixa o dia inteiro. Ela tem essa tecnologia de partículas que garante essa ultrapigmentação e esse traço uniforme. Esse delineado ultrapigmentado, ele pode ser que fique, né, preciso por 24 horas. Esse formato em caneta que garante essa aplicação. Esse daqui também é bacana agitar antes de usar e de preferência guardar ele assim, ó, né? Porque como ele é caneta, o produto fica aqui dentro, então guardar ele assim é a melhor forma de guardar esse produto, tá? Depois, a gente tem lápis para os olhos. Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui quantos eu trouxe para vocês. Ó, são muitos lápis. E aí, é bacana, gente, porque vocês precisam conhecer, né? Na verdade, esse é de sobrancelha. Esse daqui tem o retrátil,
o HD e o Cajal. Então, eu vou falar um de cada vez para vocês, tá bom? Ó, o lápis retrátil, o retrátil eu tenho aqui, HD retrátil. Não, esse é retrátil de sobrancelha. Calma. HD. Ah, o retrátil aqui eu não tenho. Peraí. O retrátil eu não tenho aqui. Tá. Como eu disse, não dá para ter tudo. Mas o retrátil é esse daqui, ó. Olhos com look natural, você pode deixar ele com um olhar natural ou mais intenso, definido ou esfumado por até 24 horas. Retrátil é aquele que a gente gira e o lápis sai, não precisa ser apontado. E ele tem um esfumador. Gente, pelo amor de Deus, Deus. Esfumador, não é esfumaçador, tá bom? Tem nenhuma fogueira, não vai fazer fumaça. É esfumar, né? Que para quem não sabe o que é esfumar, é dar aquele leve sombreado. Pode ser feito embaixo, pode ser feito em cima, para dar aquele olhar super, super lindo para os olhos. É esse daqui, ó, tá? Esse é o lápis retrátil para os olhos. O bom dele é que você não precisa de apontador, né? Porque é só girar, ele sai, voltou, ele guarda para dentro. Ele dura até 12 horas de fixação. É um produto à prova d'água. Então, se a pessoa não tiver demaquilante, prefira vender um outro, tá? Porque esse precisa de demaquilante para tirar. Se a pessoa não tiver demaquilante e não souber dessa informação, ela vai ficar efeito panda ali, ela não vai gostar do produto, tá? Ele é bem cremoso, a transferência de cor é praticamente automática e ele seca bem rapidinho. Ela tem essa ultrapigmentação. Um toquinho assim, ele já transfere super a cor, tá? Ele vem em uma parte, ele é uma esponjinha para esfumar, não esfumaçar, esfumar, e ele tem um apontadorzinho ali dentro dessa pontinha. Então, você precisa puxar, caso você queira deixar a ponta dele bem fininha, tá bom? É bem fácil de aplicar, desliza suavemente e garante esse traço bem uniforme. É bem bacana, bem bacana. Depois, a gente tem dos nossos produtos queridinhos, os lápis de olhos, lápis para os olhos Cajal, de linha Una, que é esse daqui. Esse daqui, ele não é a prova d'água. Então, suou, né, assim, chorou, suou, pegou chuva, ele não borra, tá? Só que, se você lavar com água morna no banho, ele sai. Não precisa necessariamente do demaquilante para tirar. Esse daqui é o marrom, que é uma tendência, inclusive, né? Inclusive para maquiagem durante o dia e tal. Tem muita gente agora que está usando esse marrom do que o preto, tá? Aí ele tem o lápis na ponta e o esfumador aqui. É uma borrachinha. Gente, as pessoas simplesmente amam, amam, amam esse produto. Então, aqui, ó, deixa eu passar um pouquinho aqui para vocês verem. E a gente esfuma assim. Ah, quero um traço mais dramático, mais intenso. Não precisa esfumar, ele vai ficar bem marcado. Ah, quero esfumar para ficar mais leve, quero um efeito mais natural para o dia. Aí ele tem a esponjinha. Esse é o marrom e esse é o preto. Tomem cuidado, porque a embalagem deles, ó, é marrom. Então você vai olhar, se você olhar, você vai falar só marrom. Mas não é, tem a cor escrita aqui, tá bom? Ó, então vamos lá. 24 horas de duração, ultra pigmentado, ultra cremoso e ultra macio. Promove esse autodeslizamento, pode ser usado com traço mais preciso ou para um efeito esfumado, por causa da esponjinha na ponta. Tem essa tecnologia de partículas, que é a combinação desses pigmentos em alta concentração que transfere né, essa cor ultra pigmentada e ultra cremosa para um traço sem falhas. E aí, como eu falei para vocês, né? Por que a gente precisa? A pessoa fala, ah, tem lápis de olho. Ah, e aí a vendedora fala assim, a consultora fala assim, ah, você quer preto ou marrom? Não, gente. Ela quer os dois, né? Ofereça os dois. Oferecer não ofende, quem não oferece não vende.
E eu vou contar uma curiosidade para vocês. As meninas da minha loja de Campinas, eu sempre vendi muito, muito, muito mais o preto, assim. Então, a minha, a minha experiência de venda sempre era 1 para 3. Vendia um marrom, 3 pretos. E aí eu faço o estoque já pensando nessas clientes que eu tinha, enfim. E as meninas de Campinas sempre pedia praticamente a mesma quantidade, ou pedia até mais do marrom do que do preto. Aí eu fui perguntar para elas, falei, nossa, menina, você é tanto lápis marrom assim, né? E aí elas, então, Fran, a gente vende esse lápis Kajal marrom para contorno labial, para dar esse efeito bocão. Aumenta muito o lábio. Olha que dica boa, né? Então, assim, lá elas vendem muito mais lápis de olho, marrom, do Kajal, especificamente, porque elas indicam para usar junto com batom. E aí pode ser um batom de qualquer outra cor, né? Nude, um batom vermelho, um batom vinho, enfim. E aí ela falou também, né? Falou assim, Fran, ele pode ser usado próximo, isso a líder de lá me falando. Pode ser usado, a Ju, pode ser usado próximo aos cílios superiores, dando um efeito de aumento desses cílios. Também é uma ótima dica de uso, né? Uma dica de ouro aí para a gente passar para as clientes, tá? Depois, a gente tem uma caneta delineadora para os olhos, que é essa daqui. Esta daqui, caneta delineadora para os olhos. Gente, eu achei linda, eu confesso para vocês. Eu não, não foi. Foi, essa daqui. Ah, tá, não, não é. Tem para os olhos, que é essa que eu vou mostrar agora, e tem caneta delineadora para sobrancelhas. Essa daqui, mas essa daqui é bem bacana também. Eu não tinha conhecido ainda esse produto, é, mas ele é um lápis retrátil para sobrancelhas. Então ele gira, né? Ó, ele gira e você guarda, gira, passa, guarda, tá? E aqui, olha que legal, ele tem a, a esponjinha, né? Para quê? Para pentear essa sobrancelha. Só de pentear ela já fica mais certinha, já dá aquele aspecto que fez, né? É bem bacana, tá? Então, aí, mesma coisa que eu falei para vocês. Super tecnologia. Ele tem esse traçado bem firme, bem fácil de passar. Vem em duas cores, o castanho claro e o castanho médio. Não preciso nem falar para vocês que o meu é o claro, né? E aí, passa e depois vem com a esponjinha, tá? Bem legal de vender. Olha, eu colocando errado aqui. Beleza. Também é um super produto. Para quem gosta de maquiagem, para quem gosta de vender maquiagem, para quem gosta de aumentar o PA em maquiagem, é esse o produto aqui, tá? Depois, a gente tem a caneta delineadora. Tem o lápis, que vem com a esponjinha. Depois, a gente tem a caneta, que é essa daqui, ó. Caneta delineadora. Qual que é a diferença entre um e outro? O aplicador. Esse aplicador, ele é chafradinho. Não dá para ver direito no vídeo, mas eu vou fazer aqui na minha mão para vocês perceberem. Ó, cadê? Não fiz? Fiz. Ele já sai no formato da sobrancelha mesmo. Ele é chifradinho em 4 pontinhas aqui, ó. Então, você vai desenhando e ele é como se você desenhasse fio a fio. É bem legal. Esse pincel de fibra é um formato micropente que dá até 4 vezes mais definição para o fio. Então, se a pessoa quer deixar aquela sobrancelha mais marcada, mais volumosa, é esse daqui, tá? Tem também castanho claro e castanho, também é vegano, dermatologicamente testado, e ele tem essa tecnologia de partículas, que é desenvolvido com essa concentração ideal de pigmentos para reproduzir o fio de maneira natural, 24 horas de pigmento, né, fixa na sobrancelha, sem borrar. Muito bem. Depois, a gente tem um outro lápis,
para os olhos, que é o lápis HD. Gente, esse lápis é um lápis muito, muito, muito incrível. Ó, a pontinha dele aqui, né, já é preta. E ele transfere muito a cor. Olha isso. Um negocinho que eu passei, tá? Ele transfere demais. Esse daqui precisa ter o apontador específico para ele, tá? Então ele tem essa textura ultra macia, alta fixação, fácil de aplicar. Para apontar, e isso é bem bacana da gente falar para cliente, deixa ele no congelador umas horinhas, no freezer, porque ele fica melhor de apontar, tá bom? Porque ele é muito, muito, muito macio. Então, para apontar, é melhor deixar no congelador. Esse daqui deixa aquele olharzão, sabe? Ele traz bem intensidade, bem definição para o olho e ele fixa na pele por 8 horas, tá? Aí, gente, esses lápis, né? O de sobrancelha é para sobrancelha, mas esse ou o Kajal, aí vocês podem, o lápis retrátil também que eu falei aqui para vocês, ou pode usar e abusar, né? Pode ir dentro da marca d'água, pode ir embaixo e um, fazer um esfumado, pode ir em cima fazer um delineado, pode ir em cima fazer um esfumado. Aí vai muito da pessoa e o céu é o limite, né? Vai muito de como ela gosta. E aí eu falo para vocês, né? Como que você usa o lápis de olho? Ela fala, eu gosto de fazer delineado. Então vem cá, vamos esfumar em cima e embaixo para você ver como fica? Você tá dando mais uma funcionalidade para aquela cliente que ela não conhecia daquele produto, né? E aí, quanto mais ela usa, mais fidelizada ela fica com aquele produto, mais ela vai voltar para comprar com você e mais ela vai querer mais dicas suas. Então, é importante que você saiba, né? Indicar o produto certo para a pessoa certa, tá? E aí, às vezes, meninas, uma diquinha dessa, coloca no congelador para apontar, já faz toda a diferença, né? Porque a pessoa não vai perder produto na hora de apontar ali. Então, é bem bacana. Continuando agora, né? Nossas máscaras de cílios. Tem gente que até hoje fala quero rímel, mas a gente não fala rímel, a gente fala máscara de cílios. Rímel é marca, gente. Rímel é uma marca, tá? Mas se a pessoa chegar e falar para você se ela falar para você rímel, você já sabe o que é, tá bom? Todas elas, aqui eu trouxe quatro, mas são uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco no total. Mas assim, todas elas têm essa forma ultra pigmentada, ultra leve, que não pesa nos olhos, não borra, não forma grumos, vincos, tá? Todas elas são enriquecidas com óleo de romã e pode ser usado tranquilamente, ela é super adequada a fórmula para quem usa lente de contato. Então, pode usar tranquilo. Todas elas são com alta tecnologia, veganas, para todos esses efeitos, né? Cada uma tem um efeito diferente. O que eu gosto de falar? Também testada oftalmologicamente, tá? Porque a gente está falando de olho, e dermatologicamente, tá? A que eu mais uso e gosto é essa daqui, que ela é 2 em 1, né? Então, eu vou começar falando dela. Gente, essa aqui, olha que legal, ela tem duas aberturas, tanto que tá escrito aqui, ó, 1 e 2. Se você abre no 1, o pincel dela é um pincel que vai trazer alongamento para o olho. Legal. Aí fecha. E se você abre no pincel número 2, ele vai trazer extra volume para os cílios. Tá vendo como o pincel é diferente? Então, ela é uma máscara 2 em 1, por isso que eu gosto dela. Você não precisa andar com duas máscaras, né? E aí, você pode passar. Primeiro passa o alongamento e depois você passa extra volume. Deixa aqueles cílios de boneca mesmo, tá? Então, ela é 2 em 1, mas ela traz tripla ação. Se você usar os dois pincéis, né? Ela vai trazer volume, curvatura, então ela vai ficar com os cílios né, curvados e vai trazer alongamento, tá? Ela tem essa remoção peel-off, que é a mesma lá do delineador, sabe? Que aí, se você passar a mão assim, ó,
ele já sai no banho, não precisa demaquilante, tá? Ela é bem preta e essa é a 2 em 1. Gente, depois dela, a gente tem aqui a Secret. Olha essa máscara, que poder. Na hora que a gente abre a embalagem para mostrar para cliente, a pessoa fica assim, nossa, que linda. E aí, olha que legal. Ela tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês para mostrar. Ela tem um segredo. Por isso que o nome dela é Secret. Haha. Ela vai deixar esses cílios mais volumosos, mais alongados e curvados e definidos o dia todo. Esse pincel, ele tem esse segredo 180 graus. Na posição original, ele fica com as cerdas assim, retinhas e alinhadas, né? Que alcançam os cílios mais difíceis. Se a gente gira o pincel, olha lá, deu para ver? Eles ficam, essas cerdas, elas se encolhem e formam esse formato espiral, que vai dar mais volume, alongamento, curvatura e definição para todos os ângulos, tá bom? Depois, aí pode guardar ela aqui. Depois, a gente tem volume magnífico à prova d'água, alongamento infinito e alongamento infinito à prova d'água. Eu trouxe o volume magnífico e o alongamento infinito, tá? Aí você sempre precisa ver, vai estar escrito nela ou na embalagem dela, se ela é lavável, que aí é lavável, dá para lavar ali no banho, ou se ela é a prova d'água. Se for a prova d'água, lembra sempre de vender o demaquilante junto, tá bom? Então, o nome mesmo já diz, né? Volume magnífico, vai deixar os cílios com 700% mais volume. Olha que legal da gente levar essa informação para cliente, né? Vai trazer definição, alongamento, fórmula ultrapigmentada e 700% mais volume, por causa do formato do aplicador dela, né? Olha só o tamanho que fica, tá? Aí você precisa ver se ela é a prova d'água ou se ela é lavável. E o alongamento infinito também, 200% fios mais alongados, por causa do pincel, tá? As cerdas são torcidas em formato cônico e desenvolvido para alcançar ali todos os cílios, tá bom? Depois, a gente vai para os pincéis de maquiagem, que também viram objetos de desejo, né? Assim, uma maquiagem aplicada com o dedo e uma maquiagem aplicada com um instrumento adequado faz toda a diferença, né? Então, aqui eu trouxe alguns para vocês verem. E os que eu não trouxe aqui, eu trouxe aqui, são os meus. Eu trouxe para vocês verem. Um que eu gosto muito, 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 inclusive não tá aqui, é esse daqui, ó, que é o de blush. Tá vendo? Ele já fica chinfradinho assim pra gente fazer o blush. Inclusive, preciso lavar. Esse é o de base líquida. Aí você vê um usado e um novinho, né? O pincel de base cremosa. E eu vou falar rapidamente um de cada para vocês, tá? Deixa eu pegar, acho que vai ficar mais fácil. Antes de eu falar deles, e aí é bacana que a gente indica, né, a forma certa de usar para cliente, mas antes de eu falar deles para vocês, eu quero falar de uma forma geral deles. Eles são veganos. Então, essas cerdas são, óbvio que não são de pelos de origem animal, tá, gente? Todos eles têm esse acabamento profissional, então é resultado de salão em casa. Eles oferecem menos impacto no planeta, porque eles têm 10 toneladas de plástico retirado dele. Para fabricar esses pincéis são retiradas por ano do meio ambiente. Então, todo esse plástico que usa é tudo reciclado, tá? As cerdas são bem macias, né? Para essa aplicação bem suave. Olha só que delícia, gente. Parece um carinho no rosto. E esse pincel, ele tem alta durabilidade. Nossa, ele dura muito. E, gente, eu não... eu comprei os meus
há muito tempo, sei lá, mais de 10 anos, assim. E eles estão impecáveis, tá? E aí é bacana explicar para a cliente, né? Assim, na hora de lavar, para ela lavar com. Tudo bem que esse aqui não tô, não tô lavando muito, mas para ela lavar com shampoo, tá? O mesmo shampoo que a gente usa no cabelo, vai lá, lava, né? Enxágua bem e deixa secar na sombra, tá? O ideal é lavar com frequência, tá? E aí, esses pincéis têm alta durabilidade, eles são bem fáceis de aplicar, são veganos. É, E aí, se você me apresentar direitinho, né, ensinar como usar, ela já vem com essa redinha, olha que legal, para levar na necessaire, né, para não ficar as cerdas todas assim. Então, ela já vem com a redinha, tá? Quando você usa um pincel adequado para aquele produto adequado, você acaba usando menos produto. E a forma de aplicar, ele fixa mais na pele, tá? Por causa da forma de aplicar. E como eu falo, assim, é um objeto mesmo, é um objeto de desejo. Pode ser, né? Falei, pode ser lavado com shampoo ou com sabonete líquido. E aí, gente, a gente tem muitos pincéis. Eu trouxe alguns para vocês, mas eu quero indicar todos aqui pela revista, é mais fácil. E aí vocês vão perceber que cada pincel ele tem um formato específico e não é à toa, sabe? Então, cadê? Nessa revista não tem, quer ver? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Pincel de base líquida, que é aquele efeito, aquele chama língua de gato, tá? Ele serve para ir depositando mesmo essa base líquida, né? Eu acabo na correria fazendo risquinho, mas ele serve para ir depositando mesmo essa base líquida. O de blush, eu não tenho aqui novo, não tinha na loja, mas eu trouxe aqui, ó. Só para vocês verem, né? Na revista, às vezes, não diz nada sobre pincel. Olha como ele é lindo, né? Super bacana. Depois, a gente tem esse Duo Fibras, que ele serve para produtos tanto líquidos quanto em pó. Também não tenho ele aqui. A gente tem esse de base cremosa, que é um dos meus preferidos também. Esse aqui, ó. Ele é chinfradinho. Esse daqui justamente faz esse carinho no rosto. Depois a gente tem esse de base cremosa. Cadê? Ah, não, esse de base cremosa foi o que eu mostrei para vocês. Depois tem esse. Ah, tem um kabuki que é pequenininho, eu não tenho ele aqui. Que ele é bem gordinho, ele serve para rosto e para corpo, tá? Então, por exemplo, às vezes você quer usar aquele iluminador no corpo, pode usar ele com aquele. Só que ele é menorzinho assim. Eu tenho dois estojos de maquiagem. Um que eu deixo no carro, outro que eu deixo em casa. Tá no do carro esse. Ele é pequenininho, chama Kabuki. Depois tem o iluminador, que é esse daqui. Ó, também vem com a redinha. Tá aqui. Tô mostrando só para vocês verem, né? Ele é pincel bem generoso. Aí esse iluminador, você pode, por exemplo, passou o blush, pode fazer aqui, pode fazer um pouquinho aqui, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Para dar aquele rosto iluminado, iluminado, bem bonito, tá? Depois, a gente tem pincel para sobrancelhas, que é esse daqui, tá? Para pentear, para desenhar. E aqui é esse daqui que eu falei para vocês que eu gosto de passar aqui embaixo, na mesma cor da sombra, tá? Depois, a gente tem o pincel Pro Precisão. Cadê? Não tem aqui. Mas tem um que é para
para sombra, esse daqui de precisão, tá? Depois tem esse Pro esfumador também, só que um é maior e o outro é menor. E depois a gente tem o de lábios, que é esse daqui. Esse daqui, inclusive, para fazer bem fininho e aqui para preencher. Esse para fazer o contorno, esse para preencher. E depois tem um aqui que é de corretivo. Olha lá. Os dois corretivos. Dá para passar com esse pincel. Certo? Meninas, tá acabando. Temos um último produto aqui. Além dos pincéis, que são bem bacanas, né, de vender, enfim. Dá para vender mais de um, principalmente aquela mulher que gosta mesmo, assim, de se cuidar, né? Às vezes ela nem sabe que ela gosta de se cuidar. E aí você vai e oferece uma demonstração no dia da maquiagem, um mês fora do dia da maquiagem, e você faz para ela com pincel e tal. Tudo que você oferecer, ela acaba levando, né? Então é bem bacana a gente fazer o produto certo com o instrumento certo, né? Meninas, eu quero falar com vocês antes da gente terminar sobre os esmaltes de uva. Eles são super, ultra incríveis. E aí, muita gente não sabe nem o que esse esmalte faz. E aí eu falo para vocês, assim, tem uma consultora que fala, ah, nossa, esse produto é ótimo. Nossa, essas cores são lindas. E tem a consultora que fala, né? Ah, esse daqui é um esmalte que oferece um cuidado extremo no seu ritual de beleza diário. Eles são peças complementares de maquiagem, de vestuário. Então, dá para você pegar um tom mais neutro e usar todos os dias, dá para você pegar umas cores mais intensas e combinar, fazer combinações, fazer tom sobre tom, né? Coloca um vermelho mais vermelhudo na boca e um vermelho mais, sei lá, menos intenso na mão. Então, essas clientes, elas podem explorar todas essas possibilidades. Só que você precisa passar essas possibilidades para ela, porque muitas vezes ela nem sabe que ela pode tudo isso, tá? Além disso, os ingredientes que tem nesses esmaltes, eles são seguros e eles auxiliam no cuidado com as unhas. Eu venho da Natura desde 2004 e, nossa, muita gente perguntava: ah, não tem esmalte? Não tem esmalte? Não tem esmalte? A Natura demorou muito tempo para lançar, mas quando ela lançou, ela lança simplesmente o melhor esmalte ali, que pode, né, de acordo com o custo-benefício, o melhor custo-benefício que você pode ter. Então, eles são seguros e eles auxiliam no cuidado com as unhas. Eles são 10 free, que a gente fala, 10 free, né? 10 livres. O que é isso, né? E aí, às vezes, você pode ler aqui, ou você pode ver alguma comunicação na revista 10 free, né? 10 livre. O que é isso? Eles são livres de 10 ingredientes que são prejudiciais para a saúde, que, né, contém muitos produtos do mercado, ou que são produtos que, às vezes, não tem pesquisa específica para dizer que aquele produto não faz mal para a saúde. Se é um produto, e a gente está falando de produtos químicos, né? Se é um produto que vai no esmalte, que é assim, se a Natura sabe que não tem comprovação que não faz mal para a saúde, ela não coloca, tá? Então, esses esmaltes, eles são 10 livres, né? Livres de 10 ingredientes que são prejudiciais para a nossa saúde. A fórmula é livre de várias coisas, eu não vou nem ler aqui para vocês, porque são várias coisas mesmo, não tem fragrância, e ela é enriquecido com extrato de algas, que auxilia na nutrição da unha. Ele tem esse efeito gel, luz UV, que traz mais durabilidade, alto brilho extraordinário, ele seca bem rapidinho, sem precisar passar pela luz ali do UV, e ele tira facinho, né, com um removedor já sai, tá? Ele tem acabamento de salão, se seguir os 3 passos sugeridos no modo de uso. Os 3 passos são esses daqui, ó, que é a base primer, né? Aí você passa a base primer, espera secar um pouquinho só, né? Passou em uma,
Aí você vai para o esmalte, a cor que você quer, e depois tem o top coat, que é esse daqui. Se fizer os três, você tem um esmalte muito melhor, né? Então, assim, hipoalergênico, que é super raro de dar algum tipo de alergia. Inclusive, se a pessoa falar que tem, eu já vendi para quem tem alergia de esmalte, não deu, segurança total. E aí ele vai trazer essa cobertura total e uniforme, esse efeito pump em 3D, né? Que tem essa sensação de unha mais saudável e fortalecida, seca rapidinho. Esses ingredientes dessa ciência dermatológica são veganos e o brilho duradouro para até 10 dias, no mínimo 7. 7 dias eles fixam na mão, tá, gente? Bem legal. Inclusive, para quem usa lá produto de limpeza, para quem lava a louça e tal, garante ali no mínimo 7 dias, tá? De 7 a 10 dias. Esse pincel dele é o pincel flat, que a gente fala, né? Eles têm 1000 cerdas. Esse aqui eu tô abrindo agora para vocês, mas eu já contei. Mas eles facilitam muito o deslizar ali na unha, tá? É bem legal. Então, a gente precisa falar isso para o cliente, né? Olha, esses produtos, eles são hipoalergênicos, eles são livres de 10 ingredientes que fazem mal para a saúde, ele tem esse efeito pump em 3D. O ideal é passar a base, passa a cor, depois passa o top coat. Eles são veganos, né? E aí, se você explicar desse jeitinho, a pessoa, ela é praticamente irresistível, né, gente? A pessoa fala, nossa, eu quero, né? Olha lá. Aí entra muito o que eu falo para vocês, assim, né? Se a pessoa olhar esse esmalte ali, vai falar assim, nossa, que esmalte caro. Mas é a diferença entre preço e valor, né? Se ela falar que é caro, é porque ela não viu o tanto de valor que a gente entrega com um esmalte, certo? Meninas, esse foi o nosso segundo e último vídeo de Una. Ah, nem acredito que eu consegui terminar esses conteúdos com vocês. Às vezes eu paro e falo, gente, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, porque é isso que vai agregar valor para esse cliente, né? Não adianta a gente só falar, nossa, esse produto é muito bom, nossa, a cor é maravilhosa. Não. Por que que é bom? Por que que a cor é maravilhosa? E é assim que a gente trabalha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa seu joinha, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras consultoras que vocês sabem que elas também vão se aproveitar desses conhecimentos. Eu fiz esses vídeos com muito carinho para que vocês possam vender mais e mais e mais e mais e falar, né? Ter argumento para usar com o cliente sobre Una. Lembrando que o céu é o limite, né? Você não precisa vender uma cor só de esmalte, na verdade, você, no mínimo, precisa vender 3, né? Uma base, uma cor e um top coat. Mas aí você pode vender uma base, 3 cores e um top coat para cliente. Quando a gente fala de batom, a gente pode falar de 3, 4 tons de batom. Enfim, o céu é o limite, desde que você saiba perguntar, desde que você saiba escutar o seu cliente, desde que você saiba indicar o produto certo para a pele certa, né? Para aquela cliente, certamente ela vai fidelizar com você e com os produtos que a gente vende, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e fique com Deus. Até nosso próximo vídeo. Tchau!